Queridos irmãos, ao longo dos domingos da Quaresma, a igreja nos vai fazendo percorrer um caminho. Nós lemos nos 4 domingos na primeira leitura, 4 leituras que têm uma sequência histórica, a história da salvação. São leituras escolhidas pela igreja tendo em conta a catequese batismal daqueles que serão batizados na noite de Páscoa. E por isso, no primeiro domingo nós lemos a história do pecado original de Adão e Eva, depois lemos a história de Abraão, domingo passado lemos a história de Moisés, agora estamos lendo a história de Davi na primeira leitura, e o Evangelho segue o esquema tradicional da Quaresma, que no ano A se mantém. Ou seja, no primeiro domingo, as tentações, no segundo domingo, a transfiguração, no terceiro, que foi o domingo passado, o capítulo 4 de São João, a mulher samaritana, e hoje o capítulo 9 do Evangelho de São João, a cura do cego de nascença. Isso tudo tem relação com o mistério do batismo, que os catecúmenos em todo o mundo receberão no Sábado Santo e que nós renovaremos na mesma ocasião. O texto começa dizendo o seguinte: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Essa é uma pergunta humana, natural, e que todos nós nos fazemos em algum momento da nossa vida. Quando acontece uma tragédia, quando acontece um acidente, quando acontece um fato inesperado, uma doença, uma deficiência, é muito comum que nós nos perguntemos: o que eu fiz de errado? Será que os meus pais fizeram alguma coisa errada? Quem pecou? De quem é a culpa? É um modo pelo qual a nossa inteligência adverte que o mal não tem lógica. Ele é a privação de um bem que deveria estar ali, mas não está. Então, de quem é a culpa? E essa pergunta é respondida por Jesus de uma maneira maravilhosa. Ele diz: nem ele nem seus pais pecaram. E aqui nós já temos 2 elementos que são importantes. Primeiro, ele nasceu cego, não foi por culpa dele nem dos pais. Nem ele, nem seus pais pecaram. Porém, o tema do pecado está aqui. E ele vai percorrer todo o capítulo 9 do Evangelho de São João. Por quê? São João está querendo nos acenar para o pecado original. E os gestos de Jesus e as suas palavras, como aparecem na sequência, mostram isso. Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E aí ele faz alguma coisa. Ele diz, São João: dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva
e colocou-a sobre os olhos do cego. O gesto é todo criacional. Ele nos remete para a criação de Adão. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Jesus faz lama, restaurando a criação da sua queda. Ou seja, quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou foi Adão e Eva. Nós vivemos num mundo decaído e sofremos as consequências desse mundo decaído. O pecado original foi cometido e, portanto, em algum momento da nossa vida, ele nos atingirá, as suas consequências chegarão até nós. Nós teremos deformidades, doenças, acidentes, coisas ruins. Acontecem, fazem parte da existência. E fazem parte da existência por causa desse mal chamado pecado original, para o qual só existe um remédio. O Verbo que se fez carne, Cristo. Só Ele pode nos recriar. E é isso que Ele faz quando nós somos batizados. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Aqui uma referência clara ao batismo. Vai se lavar. Ou seja, pelo sacramento do batismo, ele nos cura dessa cegueira de nascença. Que cegueira é essa? É paradoxalmente a cegueira da visão. E esse paradoxo também vai aparecer o tempo todo aqui no Evangelho. No domingo passado nós vimos Jesus dizer à samaritana: Deus é espírito. Ou seja, um espírito não pode ser visto. Ontem mesmo, um menininho de 6 anos me perguntava: onde está Deus? Eu disse: em todo lugar e em lugar nenhum. Aí ele disse: como assim? Aí eu disse: não, é porque ele é espírito. Espírito não ocupa espaço. Aí ele me perguntou: e o que é espírito? Aí eu disse: espírito é aquilo que é imaterial, que não tem matéria. Aí ele disse: e como é que é isso? Aí eu disse: você já viu a luz? Aí ele apontou para a lâmpada. Eu disse: não, aquilo é a lâmpada, não é a luz. Aí ele falou: ah, agora eu entendi. De fato, esse é o paradoxo da fé. Eu enxergo a Deus justamente quando eu o não vejo. As informações que a fé me dá sobre Ele são precisas, são exatas, mas Ele mesmo está muito além disso. E São João da Cruz dizia: quando nós estamos com o intelecto limpo de toda e qualquer imagem, e nessa luz obscura, nós o contemplamos sem vê-lo, é aí que nós estamos vendo. Ou seja, Jesus veio para nos curar da cegueira de ver. Da cegueira de viver pendente das coisas sensíveis, pendente das realidades materiais, pendentes das coisas da terra, para acender em nós o brilho, a luz da vida espiritual, para que nós passemos a enxergar tudo a partir dessa nova perspectiva, que muda tudo, que nos faz dar valor para o que não tem valor, que nos faz entender os grandes paradoxos da nossa existência, ou seja, a gente ganha quando perde, a gente cresce quando diminui, a gente
está bem quando não está confortável. Os grandes paradoxos que são próprios da visão da cegueira, daquele que se faz cego para as coisas da terra. Só que, ao curar o cego de nascença, começa uma grande encrenca, uma confusão. E essa confusão, ela vai girar justamente em torno desses dois temas: pecado, cegueira. E tem mais um tema, que é o tema das obras, da obra de Cristo, em relação ao sábado. Esses três temas vão ficar pulando na boca de todo mundo nessa discussão, que é engraçada, porque parece conversa de gente doida. Mas o que São João está mostrando é que, de fato, ela é própria de quem está na cegueira da visão. Quer dizer, a pessoa vê, acha que está vendo e está esbarrando no óbvio sem percebê-lo. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, dizia: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Primeira discussão boba. Quer dizer, o homem está falando que é ele mesmo, e está todo mundo discutindo, mas será que é ele mesmo? Ou seja, todo mundo que vê não está vendo. Todo mundo que enxerga não está enxergando. Eles são cegos. E o cego é que está vendo tudo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Veja que coisa interessante. Ele chama Jesus de homem, aquele homem chamado Jesus. Ele ainda não estava crendo. Ele estava apenas descrevendo fatos. Fatos reais, dentro da sua capacidade de descrição. Agora se introduz um outro tema, que vai fazer parte da discussão. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Então eles mudam, param de falar da cura e passam a falar do sábado. E partem de um princípio doutrinal. Se ele violou o sábado, logo, o fato não é fato. O acontecido não aconteceu. Ou seja, é como uma ideologia. Se a realidade não se encaixa nela, logo, a realidade é que tem que mudar. A ideologia tem que permanecer, tem que prevalecer. É exatamente aquilo que está acontecendo. E é muito interessante isso, porque nós estamos vivendo isso hoje em dia, né? Então, as coisas reais, elas já não são mais reais. Elas apenas assumem a identidade com a qual você as descreve. Então, se alguém te obrigar a chamá-lo de, sei lá, Rosa, você vai ter que chamá-lo assim. Ainda que não seja. Esses dias eu vi um homem que queria ser educado, queria ser tratado como um cachorrinho. E aí o pessoal vai lá e trata-o como um cachorrinho. Por quê?
Porque a realidade já não conta mais nada. A única coisa que conta é a ideologia. Então os fariseus estão com esse tipo de pensamento na cabeça. Eles querem, em nome de uma doutrina, negar o fato. Ele não curou. E isso é muito sério, porque os rabinos judeus, e nós estávamos aqui na época da formação do Talmud, codificaram quais eram os trabalhos proibidos em dia de sábado. Havia 17 trabalhos proibidos para o dia de sábado. E, portanto, aqui eles estão percebendo algo que eles não estão querendo dizer, que é o seguinte: quais trabalhos eram proibidos em dia de sábado? Eram os trabalhos criativos. Por quê? Porque no sábado Deus parou de criar, então você não pode criar nada. Ou seja, aqui se esconde a malandragem deles. Eles estão percebendo que Jesus recriou o homem e o recriou no dia de sábado. Esse é o escândalo dos escândalos. Porque o que ele está fazendo aqui é passar por cima do sábado para mostrar que há uma nova criação a ser feita. Não é hora de descansar. Nós estamos de dia, disse ele antes, nós não estamos de noite. Agora é a hora de eu realizar as obras do meu Pai. É agora que eu tenho que realizar a nova criação. Agora é dia. Agora é o tempo da minha encarnação. Então eles começam a debater, mas como é que um pecador, mais uma vez o tema do pecado, pode fazer esses sinais? Aí perguntam de novo ao cego, o cego diz que ele é um profeta. Aí eles chamam os pais, na tentativa desesperada de fazer com que eles desmintam o filho, eles confirmam que o filho nasceu cego, mas não sabem como agora ele via. Depois eles voltam para o cego e dizem: nós sabemos que esse homem é pecador, fala logo. E aí o cego diz: olha, eu não sei se ele é pecador, mas o fato é que antes eu era cego, agora eu vejo. E aí perguntam para o cego de novo: mas como é que ele fez? Ele diz: mas eu já contei, vocês não acreditam, eu já disse, vocês querem se tornar discípulos dele? E aí eles o ofendem, dizem: nós somos discípulos de Moisés. Você nasceu em pecado porque era cego. Então eles mesmos estão reconhecendo que ele era cego, em que agora vê. Você nasceu em pecado porque você era cego, como se alguém não nascesse em pecado, né? Todos nós já nascemos com o pecado original. Você nasceu em pecado e agora está querendo nos ensinar? É isso mesmo. O ex-ceguinho podia ter dito: pois é isso aí. Vejam, abrir os olhos de alguém é uma coisa perigosa, até do ponto de vista humano. Por exemplo, uma pessoa está apaixonada. Aí você chega para ela e fala assim: olha, eu vi o seu namorado lá na boca de fumo. Imagine a encrenca que vem depois disso. Não, é impossível, não sei o que, tal. Você tenta abrir os olhos e a coisa se volta contra você. É sempre assim. Abrir os olhos dos outros é um negócio perigosíssimo. Agora, aqui, abrir os olhos do cego de nascença é o perigo dos perigos, porque significa tirar alguém da escravidão das coisas exteriores, libertando a sua consciência para uma verdade mais alta. Quer dizer, aquele cego não depende mais de ninguém.
Aquele cego é capaz de ver. Aquele cego agora é capaz de julgar. Ora, eles expulsam o cego da comunidade. Jesus fica sabendo disso e vai atrás dele. E pergunta: crês no Filho do Homem? Filho do Homem é a expressão que aparece no livro do profeta Daniel, reservada ao Messias. Crês no Filho do Homem? Respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Agora, sim, ele crê. E porque ele crê, ele vê para além da vista. Porque ele crê, ele enxerga naquele homem o Deus encarnado. E o adora. Vejam que essa atitude do cego de nascença, de se prostrar e adorar Deus em Cristo, é de fato uma das profissões de fé mais escandalosas no Evangelho de São João. Porque, de fato, ele se joga aos pés de Cristo. Ele reconhece a sua divindade. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que não veem, isso é, aqueles que fecharam os seus olhos para as coisas sensíveis, vejam a luz sobrenatural da fé, através da contemplação. E aqueles que veem, que são cativos, portanto, das coisas sensíveis, não vejam. Aqueles que têm o coração aferrado a certezas, sem transcendê-las, para que eles não vejam. Isso para nós é uma coisa muito importante. Hoje em dia está muito de moda isso, as pessoas elas têm muitas certezas sobre Deus. Elas estudam, por exemplo, o catecismo, e aí repetem aquilo de uma maneira maquinal, como se fossem robôs, e pronto, fica naquela certeza material, mas estão apegadas à forma verbal e não transcendem para conhecer quem Ele é realmente. Não tem intimidade com Ele. Esta é uma visão cega. Esta é uma certeza completamente inútil, porque a pessoa não dá o salto, ela não crê. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, os fariseus perguntam, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. E aí nós voltamos para o tema inicial. Aquele cego de nascença, pela fé, foi justificado. Os seus pecados foram perdoados. Mas Jesus diz aqui: vocês que acham que estão vendo, vocês ficam no vosso pecado. Vocês permanecem nele. Vocês moram no vosso pecado. Pecadores aqui são vocês. E não esse cego que foi curado. Haveria tantas coisas a se dizerem aqui sobre esse texto, mas eu quero apenas dizer uma. Todos nós somos chamados por Deus a viver uma vida batismal, uma vida espiritual. Não nos enganemos, queridos irmãos, com as coisas externas. Todos nós precisamos, nessa quaresma, voltar ao recolhimento interior, para que assim nós possamos ter intimidade com Deus.
e viver uma vida iluminada. Iluminada pela luz da fé, como nos diz São Paulo na segunda leitura. Não realizando as obras das trevas, daqueles que estão nesse mundo tenebroso, não nos igualando àqueles que desconhecem a Cristo e a graça do Evangelho, mas pelo contrário, iluminando a todos com a palavra de Cristo, que é o único que nos pode recriar e é aquele que restabelece a nossa visão sobrenatural.